Estamos gravando. Bom, vamos lá começar. Boa noite para vocês, sejam bem-vindas aqui no Clube do Livro Münster. Nosso encontro de hoje para fechar com chave de ouro, né? Nosso ano de 2021 com o nosso brilhante Torto Arado, esse livro maravilhoso. Todas vocês aí com certeza vai passar todas as impressões, os sentimentos e todas as sensações que a gente acaba vivendo, né? Com as leituras que a gente faz. E o Torto Arado, como todas vocês sabem, já super premiado pelo Prêmio Leia em 2018, foi primeiramente publicado em Portugal e ganhou o prêmio em 2018, depois em 2019 foi publicado no Brasil, e 2020 ganhou o prêmio Jabuti e o Oceanos. E o próprio Itamar já confessou e falou em algumas entrevistas que ele, apesar de já ter escrito alguns contos, alguns textos anteriormente, ele não confiava em divulgar o Torto Arado no Brasil, porque ele achava que ia ficar na gaveta, que não iam dar o devido valor. E aí ele tentou em Portugal e foi onde abriu as portas para ele, para toda essa aclamação, com todo o respeito, uma obra super valiosa, que traz temas super importantes para a gente. O Torto Arado hoje é um dos mais vendidos no Brasil, gente, mais de 100 mil cópias vendidas. Isso, assim, isso é sensacional, porque para uma literatura contemporânea, ele é o mais vendido no Brasil dos últimos anos da literatura contemporânea. Então, eu acho que a próxima vai ser a Carla Madeira, né? Com certeza, a nossa fã de Eu ia falar. carteirinha aqui. Com certeza pode ser Carla Madeira a próxima, mas vamos aguardar. Enfim, Torto Arado, o Itamar, da sua experiência de vida, né, trouxe os fatos e as vivências que ele teve da própria vida dele, acabaram influenciando, né, na história do livro, apesar de trazer um pouco de ficção e um pouco de romance. Aqui, a realidade dele, o pano de fundo dele mesmo aqui, é a vivência dele. Ele é geógrafo e ele trabalha já há 15 anos no INCRA. Então, essa pesquisa de campo que ele desenvolve, do próprio dia a dia dele, foi aonde ele trouxe toda essa inspiração para o livro. Os personagens traz a vida desse povo que ele vivencia, né, nas terras, nos estados que ele passou já. E os pontos que ele traz aqui para a gente são pontos que atualmente estão sendo bastante debatidos no Brasil, né? O racismo, desigualdade social, enfim, entre outros, a discriminação racial. E um dos pontos super importantes que ele traz aqui é a questão da terra, que isso a gente acaba não vendo muito na literatura, né? Eu particularmente não tinha lido nenhum livro ainda que trouxesse essas questões agrárias também, de campo, de disputa, apesar de a gente saber que existe, né? E pior ainda, existe a escravidão, né? Espera que tá dando eco aqui. Deixa eu ver se tem alguém com o microfone ligado, tá dando eco. Mas, enfim, então, dentre todos esses pontos, né, que a gente pode discutir agora e trazer, né, as experiências, enfim, trocar as nossas experiências com o livro. Eu li a primeira vez o ano passado, em setembro, e agora foi a segunda vez que foi uma releitura. E isso é muito interessante, porque eu sempre me surpreendo com os pontos de vista que vocês trazem, né? Eu acho que é isso que é o mais lindo do nosso trabalho, do nosso projeto aqui, que a gente troca essas experiências. No nosso último encontro com A Natureza da Mordida, da Carla Madeira, eu tive uma surpresa, assim, muito boa, muito grande, porque apesar de eu ter lido 2 vezes o livro, tinha um ponto lá muito importante que eu tinha, de alguma forma, dormido em cima daquele tema, porque eu estava mais focada num outro tema. E isso que é legal, porque às vezes você lê um livro sozinha, você não consegue visualizar tudo e entender 100% daquilo. Então, você precisa desmembrar ou colher, pegar opiniões de outros. Mesmo aqui no Torto Arado, eu imagino que vocês ficaram um pouco confusa também, quem estava falando, quais eram os personagens. Foi dividido em 3 capítulos, né, a narrativa. E aí o primeiro capítulo foi falado pela Bibiana, o segundo capítulo pela Belonísia e o terceiro capítulo foi pela encantada Santa Bárbara. Então, para vocês terem uma ideia, a primeira vez que eu li o ano passado, eu fiquei super boiando. E eu ficava tentando adivinhar quem que tinha sofrido o acidente, quem que perdeu a bendita da língua, quem é que estava falando o quê. E, gente, por incrível que pareça, assim, eu gosto muito de ir marcando.
E vou mostrar para vocês, por exemplo, olha, com post-it. Aí, conforme eu fui lendo de novo, mais devagar, mais tranquila, aí eu já achei aonde que estava falando quem tinha perdido a língua, marquei no meu post-it. E à medida que o livro ia desenvolvendo, eu fui marcando quem estava falando. Isso ajuda a entender a narrativa e os personagens. Então, eu queria saber também um pouco da experiência de vocês com a leitura. Então, eu passo a palavra para vocês. Quem quer começar a falar? Uma de cada vez, hein? Porque senão eu continuo falando aqui. Má, vai lá, Má. Bom, eu gosto bastante de participar aqui do Clube do Livro. Eu não sei se essa vez eu vou conseguir muito, porque o Torturado eu ganhei no primeiro Clube do Livro que nós tivemos, eu fui sorteada e eu ganhei o Torturado. Então, eu já li tem um tempo e eu tenho uma memória péssima para lembrar depois, né, dos personagens e tudo mais. Mas foi um livro que eu achei sensacional. E uma das coisas que eu gostei foi justamente isso que você falou, porque foi proposital mesmo, né? Essa questão de não falar quem perdeu a língua. Então, eu achei tão interessante que ele escreveu tão bem, colocou isso tão bem, que, assim, você realmente se pergunta, será que falou e eu não percebi? Né? E depois que você percebe que realmente não foi falado, ele demorou mesmo, né? Para, de fato, assim, demora para a gente descobrir quem perdeu a língua, né? E ele coloca isso tão bem que realmente, assim, você fala, não, foi uma, não, foi outra. E você, né, passa grande parte do livro sem saber. Então, isso eu achei o mais legal de tudo. Eu achei muito bom. Sem áudio aqui. Isso mesmo, Má. Eu também tinha lido já e não conseguia lembrar de tudo o que aconteceu, com detalhes. E na outra vez que eu li com muita pressa. E eu também, às vezes, apesar de lembrar muito dos livros, teve muitos pontos aqui agora com a releitura que eu fui relembrando e que ficou mais claro dessa vez. Mas ele tem talento mesmo e ele escreveu, assim, perfeitamente a narração para que você ficasse mesmo na dúvida. E depois só num determinado momento, que daí foi realmente escrito por ele, quem que tinha perdido a língua. Daí, naquele momento ficou claro. Mas, assim, é uma história muito... É uma preciosidade, né? Por isso que está vendendo tantos livros aí, mais de 100 mil cópias, porque o valor que ele traz, né? Também por ele ser uma pessoa geógrafo, que dá o valor na terra, que estudou tudo aquilo, eu achei o ponto, assim, maravilhoso do amor que aquelas pessoas têm na terra. Porque a gente tem que ter amor naquilo que a gente faz, não importa o que a gente faz. E isso é um ponto, assim, para mim que foi muito importante, que eu grifei várias frases aqui, o amor que esse povo tem na terra. E desse amor que eles têm na terra, depois de 40, 50 anos que viveram, cresceram e tiveram as suas vidas ali, eles também queriam lutar pelo direito daquela terra. Porque tanto é num lugar que, numa frase, né, que inclusive eles falam, que esta terra que cresce mato, que cresce a caatinga, o buriti, o dendê, não é nada sem trabalho. Não vale nada. Pode até valer para essa gente que não trabalha, que não abre uma cova, que não sabe semear e colher. Mas para gente como a gente, a terra só tem valor se tem trabalho. Sem ele, a terra é nada. E faz todo sentido, porque para eles, como trabalhadores rurais, da época ainda, semi-escravos, né? Porque eles não tinham direito a salário, eles trabalhavam para morar e para comer, e tinham que plantar para comer. E o valor que dá aqui do amor à terra, do amor ao trabalho que eles têm lá pela terra, isso é fantástico, porque a gente tem que ter amor por aquilo que a gente faz. Não importa o que você faça, se você não gosta daquilo que você faz, então arruma uma coisa que você gosta, que você ama, que vai te fazer feliz, e você vai conseguir passar esse amor pro próximo, como eles passam aqui de geração para geração, né? Então, assim, isso para mim ficou muito forte no livro, e teve uma outra frase também, um pouco mais para o final, complementando, né, que a Terra era na página 246. Eu li na 186, essa mensagem da Terra, e agora essa da 246 conecta com o que eles falaram ali atrás. Acho que foi a Belonise que estava narrando ali, eu não me lembro mais. A terra era seu tesouro, parte do seu corpo, algo muito íntimo. Então você imagina, né, que pro pai, né, pro Zeca Chapéu Grande, pra mãe Salô,
para Belonísia, para Bibiana nem tanto, porque ela já estava com a cabeça mais aberta e foi estudar para ser professora. Mas no caso da Belonísia, que estava ali sem voz, sem direito, sem nada, aquele amor à terra, aquilo para ela era o tesouro dela. E isso, assim, é de uma profundeza, assim, para mim, é sensacional, assim, o que eles declaram aqui, né, com relação ao amor à terra. E isso se estende para todas as profissões, independente da que a gente tenha ou seja, né? Que você faça com amor e que você seja feliz naquilo que você faz, porque, infelizmente, a gente sabe também que existem profissões e tem gente que trabalha somente para ganhar o dinheiro para se sustentar, né? Então, eu também respeito isso, mas esse ponto que ele trouxe do valor à terra para esse povo, esse povo quilombola que estava ali lutando pelos seus direitos, assim, foi sensacional. Quem quer falar? Fê, Lígia, Neuza. A Márcia entrou também. Oi, Márcia, boa noite. Bruna. Eu detesto isso, eu entro na reunião e já sento na janelinha, primeira vez. Vai lá, Lígia. Não consigo ficar quieta. Seja bem-vinda. Eu fiquei muito incomodada com esse livro, muito incomodada, porque também no começo fiquei confusa como vocês, porque eu não sabia quem tinha perdido a língua, depois descobri. Mas o que me incomodou mais foi me dar conta de que a escravidão não acabou no Brasil. Exatamente o que eles são, escravos. E só que antes os escravos tinham casa para morar. Era casa e comida que eles tinham. Agora eles não têm mais a casa. Eles só têm a comida se eles plantarem. E ainda eles plantavam e o dono da fazenda ia lá e pegava o que eles plantavam, que ele não, teoricamente não deveria ter direito. E eu fiquei tão incomodada que... E a outra coisa que me incomodou bastante, mas é uma questão pessoal minha, é que eles eram muito religiosos e um dos fatores da passividade deles era a religião, que fez com que eles aguentassem aquilo. A religião ela ajuda a sobreviver num contexto desse, quando ela dá um suporte, digamos assim, mas, por outro lado, ela beneficia os donos da terra, porque todo mundo fica quietinho lá, porque Deus quis assim, né? Fazer o quê? É assim que os santos querem, é assim que todo mundo quer para ser. Então, as pessoas se conformam muito. E isso me incomodou, porque depois, quando a Bibiana sai da cidade com o primo dela, eles tentam ir para a cidade, mas eles não conseguem, e eu acho que não é por amor à terra, é por falta de oportunidade, porque essas pessoas não têm escolha. Eles não tiveram as escolhas que a gente teve. E eu me vi, a minha família não é rica, meu pai era mecânico de avião, assim, teoricamente um operário, então nunca a gente teve terras, no máximo uma casa própria, mas eu me vi mais identificada com a mulher do dono da fazenda, aquela branca que ia lá e não entendia nada, não se sentia identificada. Isso me incomodou, porque eu nunca tinha parado para pensar no outro lado, das pessoas que estão escravas. Em pleno século XX, elas são escravas. Não tem outra palavra para descrever a situação delas. E isso realmente foi muito desconfortável para mim. Eu fiquei dias e dias pensando por que o nosso país está como está, porque não acabou a escravidão, só por isso. É um dos motivos. E o papel da religião nisso. E tem uma parte do livro que é narrada pelo João do Chapéu Grande, que ele conta como é que ele foi encantado, né? E que ele tinha muito desconforto em fazer alguns determinados papéis, que ele tinha que se vestir de mulher. Então eu vejo, nossa, é um desconforto, mas ele também não teve escolha. Não foi por amor, foi por falta de escolha. Ele foi empurrado nessa vida e ele não tinha outra coisa para fazer, ele só podia seguir em frente. Claro que tem todo o valor da sabedoria. Oi. Complementando, né? Desculpa te interromper. A opção do Zeca Chapéu Grande, ele não tinha opção mesmo, porque dentro da religião, né, que eles tinham, eles viviam daquilo, né, da religião, sim, das festas de Jaré, eles acreditavam. E ele não teve escolha, porque no momento que ele enlouqueceu e fugiu para a mata, e a mãe dele foi lá resgatar, ele teve que pagar pela resistência da mãe dele de não aceitar ser a curadora. Essa é a explicação, né? Ele
foi imposto, não era que ele queria, ele simplesmente exatamente. aceitou o encargo da mãe de ser o curador. E eu fico pensando, eu gosto muito do Yuval Harari, que diz que a gente colabora por causa das narrativas que a gente consegue construir. E foi bem o caso deles, eles construíram a narrativa da religião para poder sobreviver naquele... Porque sem a religião eles não tinham como sobreviver, eles não tinham como colaborar, não tinham como viver juntos. Mas pensa, né, essas mesmas pessoas num outro ambiente. Podia ser que ele tivesse uma doença mental que pudesse ser tratada, né? Ele podia ser hoje um psicólogo, um analista, ele podia ser um geógrafo como autor, mas ele não pode escolher. Mas você imagina naquela época, naquela situação... Mas não era naquela época, é atual a história. Assim, não naquela época, aqui dentro da história, né? Aqui dentro da história, né? Da narrativa, com todos esses fatos, né? É exatamente essa pergunta que a gente faz. Qual era a condição que eles tinham? Eles não tinham banheiro, eles não tinham luz elétrica, eles não tinham água. E isso é fantástico, que o Itamar trouxe toda essa precariedade, essa realidade, porque a realidade nossa, ele já falou em várias entrevistas, ele viu esses povos sendo escravizados, isso é verdade. No século XXI, tem escravos no século XXI, temos, infelizmente, da mesma forma que temos racismo, que temos desigualdades sociais, que temos várias coisas. E ela fala, a Bibiana fala um tempo que os imigrantes, que foram os nossos também ancestrais de muitas de nós, no meu caso os italianos, eles tiveram algum tipo de ajuda, de suporte. É claro que eles trabalharam muito, mas eles tiveram ferramentas, alguns tiveram terras, tiveram condições de trabalho. Os negros não tiveram nada. Eles continuaram escravos, simplesmente isso, não mudou nada para eles. E isso, nossa, isso me incomodou muito. E só queria, para terminar minha fala, para não ficar ocupando todo o espaço, eu achei o final muito interessante quando a Encantada narra, porque eu achei um quê de Murakami. Não sei se vocês gostam do Murakami, mas é o meu escritor predileto. Que legal. Eu achei muito Murakami, aquele final daquela Encantada, porque é aquele fantástico que aparece assim para dar um encanto assim para a história. Eu achei muito legal essa última parte, eu achei muito Murakami. Eu não ouvi falar se teve influência de Murakami o Itamar. Não me lembro, assim, vocês lembram em alguma dos vídeos, se ele já falou alguma vez de Murakami, das influências dele? Não consigo me lembrar. Às vezes não tem, né? Mas, é uma coincidência. Mas também, eu acabei de ler um livro do Murakami, aquele que fala da corrida, como que é o nome mesmo? Esse eu não li ainda. Quando eu falo de corrida, sobre o que eu falo? Quando eu falo, isso mesmo, acabei de ler esse. Mas tem outros do Murakami também. Mas é interessante você fazer essa relação, porque às vezes um autor acaba influenciando o outro, né? Tem as próprias influências também na escrita, né? De trazer algumas referências também. A Carla Madeira também trouxe várias referências em vários livros dela, que isso para a gente também é legal. Quando a gente também faz essas citações, a gente acaba se interessando por esses autores, né? Que são as referências para os próprios escritores. E isso, assim, eu fiquei, assim, já pela segunda vez, admirada em ver a capacidade, né, de uma pessoa escrever uma trama, trazer para uma realidade, né, que é a nossa realidade, numa história tão bem contada e tão bem amarrada, né, e pontos, assim, atuais, que está aqui, e que muitas pessoas não têm coragem de falar, como a Gisele falou no nosso encontro do domingo passado, né, que infelizmente a mídia lá no Brasil fica só com aquela panelinha ali, só com aqueles autores mais, os da socialite, os mais visados ali de São Paulo, mas é que essa obra incomoda muita gente, por isso que ela não... Todo mundo lê e não aparece, porque ela incomoda. Exatamente, o Torturado, assim, apareceu porque está vendendo muito e porque significa que é bom. Mas incomoda muita gente, porque traz aqui toda a realidade, todos esses pontos aqui que a gente também tem que ver. E, assim, com relação à religiosidade que eles trouxeram aqui, né, as festas de Jaré, enfim, tudo mais, bom, eu acredito muito nessa religião, né, que eles também acreditavam e que eles tinham os encantados lá, porque eu também, na minha infância, eu já tive contato com a minha vizinha, que era espírita,
infelizmente ela já desencarnou. Eu sou espírita, né? Nós temos um clube, nós temos o Fonte de Luz aqui em Münster, né? Que a gente se encontra também para estudar o Evangelho, né? De Allan Kardec. E para mim, assim, para muitas pessoas, essa religião que foi trazida aqui talvez não tenha nenhum significado ou não acreditem. Eu também respeito isso, porque depende de cada um naquilo que a gente acredita, né? Mas eu achei muito lindo de ver isso aqui acontecendo ali com esse povo e eles vivenciando isso e acreditando na cura daquelas ervas, apesar de não ter hospitais, não ter assistência médica ali, eles acreditavam no curador. Eu mesma, quando criança, eu fui benzida várias vezes. As crianças, nós da minha época, não sei vocês, lá em Valinhos, a minha mãe levava a gente para benzer toda hora que tinha uma dor ou sei lá, alguma coisa, ou algum medo, a gente vivia na benzedeira, que era a nossa curadora, né, da época, há 40 anos atrás, lá na minha cidade, lá em Valinhos. Então, assim, isso para mim também foi bem emocionante e de ver também a fantasia do Itamar, né? Provavelmente ele vivenciou essas festas, ele viu tudo isso acontecendo e trazer esse detalhe rico. Então, assim, é o que eu sempre falo, né? Cada leitura para a gente, cada livro que a gente lê é uma experiência de vida a mais que a gente tem. Para abrir, a gente não precisa aceitar tudo, mas a gente abre a mente. A gente tem a oportunidade da diversidade, de ver outras coisas diferentes desse mundinho fechado aqui que a gente vive, né? Então, assim, são exatamente oportunidades e que eu vejo assim, respeitando, claro, cada um respeita, eu respeito a opinião de vocês, mas eu vejo como oportunidade de ver mundo novo, que tem muita gente da geração nova agora, quem deve estar lendo Torturado agora, essa geração de 20 anos aqui, eles não devem nem estar entendendo nada que está falando aqui. Às vezes não conseguem nem entender o que é escravidão, da onde que surgiu esse povo quilombola, não sabe nem onde é a Chapada Diamantina, porque eles estão em outra vibe, né? Em outro mundo. E a Mas, religião enfim. Só fazendo o último contraponto, a religião, nesse caso, eu considero mais como cultura, porque é um ponto cultural muito, muito, muito forte. Muito forte, porque é a cultura deles que está amalgamada ali naqueles ritos, né? E que ele conseguiu traduzir muito bem, e principalmente no final com a narrativa da Encantada. Eu achei que essa foi a cereja. Com certeza. Alguém mais quer falar? A Bruna. Vai lá, Bruna. Eu estou bem feliz de ver que todo mundo fez a confusão, porque eu comecei a ler e eu demorei. A hora que eu entendi que era mais de uma narradora, eu falei, meu Deus, eu tenho que voltar e ler esse livro todo de novo. Ainda mais que assim, eu sou meio ruim de nome, então eu costumo gravar a primeira letra, a primeira coisa. E para mim, Belonísia e Bibiana é quase a mesma coisa. A hora que eu tô lendo, personagem, eu custei, gente, mas eu custei muito tempo. O que eu achei muito interessante foi que eu compartilho muitos livros com meu sogro. Ele lê coisas, me indica, eu leio, indico para ele. Meu sogro tem, sei lá, 75 e é de uma cidade do interior de Minas, de uma família muito humilde também. E ele depois me falou: Nossa, eu gostei muito desse livro, porque eu identifiquei muito. E mesmo assim, provavelmente a família dele tinha alguma terra, não era muita coisa, mas era dona da terra. Mas ele falou que ficou muito emocionado lendo e lembrando da infância dele, de como que ele cresceu no interior de Minas, de ir ali mexendo com a terra, não sei o que. Então, eu acho isso muito, muito, muito interessante. Né? Como que, assim, muita gente lê e identifica, porque eu tenho, né, eu cresci em BH, eu tenho zero identificação. E acho também muito importante essa questão, né, ser discutida, dessa questão dos quilombolas e da escravidão. E acho muito bom que esse livro está vendendo como está vendendo, porque tem gente que nunca pensa, só pensa quando começa a ler esse livro, só começa a refletir sobre esse tipo de coisa, né? Então, acho um livro muito, muito interessante. Eu gostei muito da escolha desse mês. Obrigada, Bruna. Sim, eu acho que
Eu acho que depois a Neuza pode complementar aqui para a gente, a Neuza da literatura aí e a nossa senhora respeitosa aqui do grupo. Eu acho que essa Imagina. obra deve ter um valor muito grande para as pessoas mais idosas que veem a história de seus antepassados ali também, que viveram isso, né? Que traz essa coisa de não ter o direito à terra, não ter direito àquilo que estava fazendo, né? No próprio direito tem a lei do uso capião, depois, agora eu já nem me lembro mais, mas depois de, sei lá, 20 anos, sei lá, 30 anos, você tem direito àquela terra que você viveu, que no caso deles viveram, plantaram, colheram, a terra pertence a eles, é direito de uso capião, tá lá no direito e ninguém tira deles isso. Então, para muitas pessoas, com certeza deve ter se emocionado de ler uma história dessa e de ver isso, que é uma realidade, né? Infelizmente, é uma provocação para que no Brasil que a gente veja que isso existe. A gente não consegue, eu não consigo nem entender que lá em determinados estados, mas a gente ouve, não tem água, não tem energia, não tem escola, não tem luz, não tem médico, não tem comida, não tem água. Então a gente para e pensa que, gente, que mundo que a gente vive, né? Infelizmente existe tudo isso que está aqui e um pouco mais de coisas que talvez a gente não consegue nem imaginar ou que pessoas nem têm coragem de pôr num livro. E realmente, esse livro é uma provocação para mostrar mesmo que existe coisas insanas ali no Brasil, sem querer julgar, mas que existe e está ali. Posso falar, fazer uma Neuza? colocação? Caiu aqui, não sei por que, deu uma tempestade daquelas de verão do Brasil, sabe? Nós E estamos te ouvindo. Estão me ouvindo? Tá bom. Eu agora peguei Sim. pelo celular, porque no meu tablet, não sei, saiu o sinal. Não, quanto a essa parte da escravidão, a gente sempre diz assim, eu notei assim, em primeiro lugar, o autor, o Itamar, ele lançou essa obra em Portugal, né? E ele teve muita venda e começou por lá. Então, eu acho que o tema da escravidão, vejo que vocês, talvez porque não sei se todas moram do grupo aí na Alemanha, só eu hoje esteja aqui, more no Brasil, não sei, mas me corrijam se eu estiver errada. Eu acho assim que levanta-se sempre o problema do Brasil, porque ele é um escritor brasileiro, mas acho que o tema dele, de ele ter também tanto sucesso e ter lançado em Portugal, porque o tema é universal. A gente fala em Brasil, porque Brasil ainda mostra assim, que nós temos muita terra, né? Que nós também temos bem forte uma população muito ligada ao campo, porque é uma população que produz no campo, né? Mas assim essa parte de escravidão assim, eu acho que não fica restrita só aos africanos, só aos negros e só ao Brasil. Eu acho que isso aí ela se reflete no mundo inteiro. Só que na Europa, assim, eu tenho pouca vivência, claro, na Europa, mas faz 20 anos que eu vou para aí 2 vezes por ano e tal. Mas eu vejo que as pessoas aí também são escravas. Eu vi até na Escandinávia, que é um país que é assim, sei uma Europa diferenciada, eu acho, sim. Quando o governo paga, tá, para tu ficar num gueto, porque aí as pessoas na Europa as pessoas não se misturam. É que no Brasil as pessoas se misturam, entende? Claro que esses que estão lá no sertão, esses aí não, é óbvio. Mas, assim, na Europa, o pessoal o árabe mora no gueto dele, o indiano mora no gueto dele, eles não têm acesso, como no Brasil, ali que tu vai... Vamos dizer Rio de Janeiro, que, para mim, representa muito Brasil, Bahia, que tu vai a praia muito democrática, vai gente que não tem o que comer, vai tomar banho de mar. Os idosos que não pagam passagem, vão para a praia, passam o dia,
Não tem, entende? Eu acho que na Europa essa coisa de escravismo existe de uma outra maneira. Existe do governo subsidiar. Uma vez que tu é subsidiado pelo governo, tu é escravo. Mesmo que tu tenha o que comer. Entende? Mas tu não tem acesso a tudo, tu tem um acesso limitado àquilo que o governo te paga para tu teres. Então, tu também é escravo. Ser escravo não é só não ter um teto ou não ter terra. Eu acho que ser escravo é desde que tu não possa tu mesmo te manter e escolher os teus caminhos, né? Que é o caso aqui deles que não conseguem, né, manter o caminho, que como a outra, eu não recordo o nome dela, falou muito bem sobre, né? Eles não têm escolha, mas também no mundo inteiro as pessoas não têm escolha. Existe pessoas, escravidão é uma palavra bem ampla, não é só restrita a isso aqui que ele diz. Escravidão é desde que o momento, se tu tem um teto na Alemanha, ok, tu é um imigrante, mora lá e ganha um dinheirinho para te sustentar e tu tem um teto, com mais dignidade, digamos, do que não tem, de quem não tem um teto, ok, mas é uma escravidão, e como é que tu vai sair disso aí? Vai viver sempre subsidiado pelo governo? Como é que tu vai ter acesso à tua eu acho que o mundo escraviza as pessoas, sabe? E limita as pessoas. Desde que tu entre num programa de governo, também tu já é escravizado. Mesmo que tu tenha o básico. Agora, é claro, aqueles que não têm nem o básico, é muito triste, né? É horrível, mas acontece no mundo inteiro. Tu vai ali até em Nova York, um país super rico, tu vê o sem-teto, né? Morando embaixo daqueles metrôs, que é uma coisa horrorosa. Só quem vai para ver as luzes de Nova York, mas quem passeia e quem anda a pé e quem anda de metrô, como eu gosto de fazer assim, eu vejo muita miséria e muita gente escrava, num país capitalista, completamente capitalista. E também na China, como é um país super comunista, existem pessoas super escravizadas. Então, eu acho que essa luta assim, não deve se ater só ao negro, porque o negro sempre foi muito explorado na realidade, a gente tem que reconhecer isso, né? E o Brasil contou muito com a mão de obra do negro, do africano, mas acho que isso aí não nasceu no Brasil. Ele veio da Europa, porque lá na África o próprio negro vendia o negro. Não era o brasileiro que ia lá caçar o negro nos quilombos e trazer o negro para cá. Quem fazia isso era o próprio negro. Ele que pegava gente da raça dele e vendia para o Brasil. Entende? Então, é uma coisa bem intrínseca, assim. Não é uma coisa assim o nosso país talvez tenha custado um pouco mais, eu acho, abrir a lei ali, áurea, que também, na realidade, entre aspas, libertou, mas, assim, acho que também a gente custou muito, porque a gente também é um país muito mais jovem, se for comparar com a Europa, né? Então, acho que, claro, as coisas andam proporcionalmente. Acho que por isso que a gente dizem que nós somos o último país a libertar, mas claro, mas nós entre esses países da Europa, nós éramos o mais jovem, a gente tinha que percorrer o caminho histórico, né? Então, acho, assim, que a escravidão pode ser um leque bem amplo, e acho, assim, que o Itamar, assim, ele lançou na Europa e vendeu bastante esse livro, porque realmente é um livro universal, ele pega muito ali Moçambique, quem lê ali, quem vê aqueles povos da África ali, é isso aí, imagina, Maputo ali, que ontem eu estava vendo uma entrevista, é uma capital e tem 2 livrarias, veja se pode o povo não ser escravo, né, com uma cultura assim tão incipiente, tão primária, tão básica, com tão pouca cultura, né? Então eu vejo essa escravidão assim, que talvez o Itamar vai alcançar muito sucesso, porque realmente ele alertou, mas ele contou uma realidade que a gente lendo, a gente pode passar do livro, entendeu? Para a nossa realidade. É por aí que eu pensei, eu expandi mais, assim, a minha cabeça foi mais longe, assim, né? Mas eu acho que é isso que o livro proporciona para a gente, pensar e sair um pouco do livro e ver a realidade do mundo, né? Porque quando eu vejo que falam só Brasil, eu fico muito pensando, mas por que só Brasil, pelo amor de Deus?
Existe a Europa com gente escrava, existe os Estados Unidos com gente escrava, existe a Ásia, que é mais gente escravizada do que a Ásia. Acho que, meu Deus do céu, a Ásia e China, assim. A Ásia é terrível também, aquela Tailândia lá não existe educação, aquele povo é humilde, eles vivem rindo porque eles vivem com turismo, assim. Mas é uma servidão aquilo lá, é uma coisa, eles não têm escola, não têm cultura. É uma escravidão, né? Só que aqui, claro, ele fala ligado um pouco à terra, porque ele, né, ele é de mineiro e viveu essa situação da terra, mas eu acho que o livro dá para fazer a gente pensar em termos de mundo, em escravidão em termos de mundo. Acho que a gente tem muito a fazer, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Com certeza, Neuza. Obrigada pelos seus pontos. Eu quero voltar em alguns ainda para trazer aqui também para o grupo de discussão. Obrigada. O Itamar é baiano, é da Bahia. Eu pensei que fosse mineiro. Não, ele é Ele da é baiano, Bahia. sim, claro. Eu que me confundi. Ele é baiano, Ele é e a baiano, história Salvador é, até. a história se passa lá na Chapada Na Diamantina. Chapada, Eu Isso. desculpa E por ali, eu ele confundi ter porque a outra que não, falou em Belo Horizonte. Não, ele é baiano, está aqui no livro atrás, sim. E ele Salvador. trouxe a terra, né? Porque como a gente falou É. já no começo, o pano de fundo foi da vivência dele, por ele ser geógrafo e trabalhado há 15 anos no INCRA. Mas um ponto que eu Só queria também colocar um trazer, pouquinho assim. Só, Valéria, antes de tu seguir, só colocar um pouquinho. Eu não coloquei o meu estado aqui, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul é agro mesmo, é terra. Rio Grande do Sul é terra, é chão. Então, essa realidade de Salvador aqui, se eu fosse transportar para o Rio Grande do Sul, teria muita história para contar, porque aqui praticamente a gente vive muito da terra aqui no Rio Grande do Sul, né? O nosso agronegócio aqui é pesado, é da terra, e agora que está diversificando muito com esse agronegócio, as pessoas são pagas, mas continuam sendo escravas, né? Porque é pago o básico, o mínimo, né? Claro que tem leis agora que é preciso, quando recebe alguém para plantar maçã aqui, que nós tem que ter banheiro, tem que ter lugar para refeitório. Agora está começando, tem que dar bronzeador. Isso aí também sai caro para o empresário. Então, olha, é uma coisa bem complicada, sabe? Mas isso aí fica para outro papo. Então, voltando um pouco para a escravidão, né? Esse é um ponto muito importante, que nesse caso ele trouxe a escravidão das pessoas que trabalham ali com a terra, né? A gente sabe que tem vários tipos de escravidão, escravidão de mulheres, tem gente que são presos dentro de casa, não tem acesso, não tem comunicação, não tem contato com o mundo externo, enfim, tem série de escravidões que a gente pode trazer aqui. Mas um ponto importante que eu também queria ressaltar, que a gente não pode generalizar, com relação à escravidão que você falou, Neuza, que as pessoas são escravas do governo porque vivem ali daquele benefício. Eu posso falar aqui da Alemanha que as pessoas não passam fome, têm sempre aonde dormir, e tem tudo que o governo subsidia. Só que também falta um pouco da vontade das pessoas quererem fazer, porque tem muitas pessoas, não vou generalizar, nem posso, não é esse meu ponto, mas a gente também não pode generalizar a escravidão, porque tem pessoas que se fazem de escravos e vivem em função do dinheiro do governo. Estou falando aqui na Alemanha, não estou no Brasil, não sei exatamente qual é a situação aí com os auxílios do governo, mas tem pessoas que escolhem ser sustentadas pelo governo. Eu vejo aqui mesmo, tem muitas pessoas que são jovens, mulheres que arrumam sei lá quantos filhos para ter dinheiro do governo e vivem de casa do governo, de benefício do governo. Eu acho ótimo que o governo subsidia essas pessoas, eu não tenho absolutamente nada contra, porque eu também trabalho e eu pago 50% do meu salário de imposto aqui, exatamente para o governo dar uma situação e condição boa de vida para todo mundo que está aqui. Mas eu também fico revoltada dessas pessoas que se escravizam com o dinheiro do governo, porque eles se sentem ali confortável e não vão à luta, sabe? Isso para mim não me venha se fazer de escravo do governo numa situação que você pode mudar e melhorar. Sim. Então,
Então, a gente também... São os espertinhos, né? No Brasil tem isso também. Exatamente. Então, tem gente que... Com a Bolsa Família também, existe isso aqui no Brasil também. existe em todo lugar. Não vamos falar só do Brasil, realmente. Aqui na Alemanha também tem casos de escravidão e que as pessoas vivem em benefício do dinheiro do governo, mas também tem casos, não aqui, ou na África, ou na Índia, na Ásia, sei lá, todos esses países que a gente também sabe que são subdesenvolvidos, né? Que tem todo tipo de escravidão, principalmente mulheres escravas de sexo, ou não têm acesso à família, são sequestradas para isso, até meninas que vão em busca de uma vida melhor em outro país e são enganadas e são escravizadas. Tá aí também. Então, há todo tipo de escravidão, então vale a pena a gente também olhar fora da caixinha, fora do livro aqui também, né? É isso aí. Obrigada, Não, a minha Neuza, provocação foi essa mesmo, é para a gente olhar Sim. fora um pouquinho, ampliar mais, assim. Sim, com certeza. É enriquecedor que a gente também pensa não só na escravidão da terra aqui e não só no Brasil. A gente sabe que tem países pobres que vivenciam isso também diariamente, com fome, com a luta diária, enfim. Só um minutinho. Sempre tem alguém que quer aparecer aqui na câmera, né? Veio falar boa noite. Um beijo, Anjo. Dorme com Deus. Daqui a pouco vem o próximo. Daqui a pouco vem o Nicolas. Alguém mais quer falar? Márcia? Fer? Tá mudo, Márcia? Você também tá muda, Fer? Pronto. Fala, Tá me ouvindo? Fala, Márcia. Seja Boa bem-vinda, noite. Márcia. Faz tempo, né? Pois é, boa noite a todo mundo. Desculpa pelo atraso, eu estou tendo problemas técnicos aqui. Eu acho que eu caí ainda há pouco, né? Vou conseguir voltar. Só para reforçar, acho que algumas pessoas já falaram que ficaram meio perdidas no início do livro, né? Quem é que está falando agora? Eu também às vezes eu tive que voltar, não, peraí, quem é que... Não era outra pessoa que estava falando? E quem era Belonisa ou era como que é o nome da outra? Da irmã? Bibiana. Bibiana, né? E eu fiquei nessa e depois eu entendi o ritmo do livro, né? Eu falei, então vai haver outros narradores ao longo, né, da história, cada um vai falar. E aí deu para acompanhar com mais facilidade, mas essa dificuldade no início eu também tive, né? Fiquei curiosa para saber, afinal de contas, quem é que realmente perdeu a língua, né? Demorou um pouco para a gente descobrir, mas isso também deixou um suspense, eu achei bacana no livro. Outra questão que também foi levantada, a questão da escravidão, eu acho que foi a Lígia que comentou sobre a dona da fazenda, né? A segunda, que foi morar lá com o esposo, e ela, assim, eu não tive a impressão dela ser uma pessoa má, mas uma pessoa totalmente alheia à realidade, totalmente sem noção, e assim como a família, né, do João Chapéu Grande, como dos outros trabalhadores, eles nasceram naquela realidade, aceitaram aquela realidade como a única, né, como uma coisa natural. E assim ela também deve ter sido no meio em que ela nasceu. É normal para ela ser uma dona de fazenda ou não estar naquela condição, e é normal ela não questionar se aquilo estava certo, se a relação dele, da família dela nova, com os empregados da fazenda estava ok para ela. Acho que, como ela cresceu ali, é normal, porque eu me identifiquei, né? com ela. Se E eu chegasse numa identifico, fazenda, eu ia achar como ela. Eu me identifico, assim, lembrando da minha infância, né, até a adolescência, com as empregadas que a gente tinha em casa. A gente também não tinha posses, né? A gente morava em apartamento, era próprio, tá pago, mas era um apartamento, eram 3 filhos, mas tinha alguém para ajudar a minha mãe, que trabalhava fora, e ia todo dia, né, limpava, lavava e cozinhava. A gente chegava da escola e tinha que comer tudo,
Mas essa subserviência, né? Eu cresci nisso, para mim era algo normal. Hoje, como adulta e morando fora do Brasil, eu já não acho normal, eu acho estranho alguém cuidar da minha roupa, eu já não por isso não que eu gosto. me sinto tão incomodada. Mas eu entendo porque que no Brasil a gente vai demorar muito para processar essa história de escravidão ainda, vai demorar um bocado para a gente acordar, ter consciência do que realmente foi, não negar que isso aconteceu e ter conhecimento realmente de como foi e ver o estardalhaço que faz na nossa sociedade até hoje. Por que a gente precisa se esconder atrás de muros, precisa ter condomínios fechados, cachorro, um esquema de vigilância? Isso tudo isso é fruto do que a gente fez conosco mesmo, enquanto comunidade, enquanto sociedade no passado. Né? Essa escravidão não aconteceu só no Brasil, mas dos países que receberam escravos africanos, o Brasil foi realmente o último a abolir por lei a escravidão, por lei. Agora, na prática, demorou aí mais algumas décadas até não existir mais. Mas eu ficava me lembrando, a pessoa que não tem terra, né? O Zeca Chapéu Grande, que veio de uma outra cidade, com a roupa do corpo, buscando trabalho, buscando casa. Como que os escravos se sentiam na época, no dia que falou, você é livre, pode ir. Mas eu vou para onde? Eu não tenho nada. Eu não sei ler, eu não sei escrever, eu não sei fazer outra coisa, a não ser cuidar da terra ou de animais. Eu não tenho onde morar. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer com essa liberdade que eu nunca fiz, nunca tive? O que eu vou fazer com isso? Então, é difícil, mas me levou a essas reflexões e é um tema que acho que se a gente fosse conversar aqui ia levar muitas horas ainda, mas foi um livro excelente. Obrigada por termos escolhido esse livro para ler e ter a oportunidade de conversar sobre esses temas tão sociais e tão impactantes até hoje, na nossa vida como brasileiros, né? Como morando ou não, mas a gente tem as nossas raízes, tem a nossa família e tem o nosso passado, que é uma parte de nós, né? Da nossa identidade. Só isso. Com certeza, Márcia. Obrigada, viu, por trazer esses pontos também. Uma coisa que eu também não queria deixar passar, que eu até anotei aqui, a gente não pode esquecer de um fato importante que aconteceu aqui no livro e que a gente vê diariamente nos jornais, o assassinato do Severo. Ele estava lutando, uma voz, né, que se destacou no meio de todas para tentar ter o direito das famílias à terra, e infelizmente ele foi calado abruptamente e assassinado. Então, isso também é um ponto que foi levar, que Itamar trouxe aqui, que é a nossa realidade no Brasil e no mundo. As pessoas simplesmente são caladas por lutar pelos direitos que elas querem, independente se é da terra, ou se é um direito perante o governo, ou perante a sociedade. Tivemos já vários exemplos aí no Brasil de pessoas que foram caladas e assassinadas porque estavam lutando pelos seus direitos. A gente vê pessoas assassinadas diariamente no Brasil e também no mundo por ser gay, por ter outras escolhas ou por ter opiniões diferentes. Então, a gente também precisa também refletir um pouco nisso, porque o Severo morreu. Até tá aqui uma página que eu queria ler para vocês, que já foi a última parte, né, que foi a Encantada, estava fazendo uma retrospectiva da vida de todo mundo, né? E nesse ponto ela trouxe a retrospectiva falando do Severo, que isso faz todo sentido. O Severo morreu porque pelejava pela terra de seu povo, lutava pelo livramento da gente que passou a vida cativa. Queria apenas que reconhecessem o direito das famílias que estavam havia muito tempo naquele lugar, onde seus filhos e netos tinham nascido, onde enterraram seus umbigos no largo de terra dos quintais das casas, onde construíram casas e cercas. Está na página 207. Então, a gente vê aqui também as pessoas sendo silenciadas. E, infelizmente, acontece. E não precisa ser nem nessa situação de escravo. A gente vê políticos sendo silenciados. A gente vê professores
sendo silenciados. A gente vê pessoas que estão lutando pelo direito de um próximo, pelo direito da sociedade, e são assassinados. E, infelizmente, é o ato mais cruel que tem de tirar as pessoas fora do caminho. Tem vários jeitos que você puxa tapete, a gente sempre fala, né? No corporativo, ou nas empresas, ou no escritório, puxaram o meu tapete. Isso aqui é uma forma cruel de puxar um tapete, tirou a vida da pessoa. Então, aquele povo que já estava ali sem voz, sem direito nenhum, também foi silenciado pelo assassinato do Severo. E aí a Bibiana se juntou com os demais e conseguiram ir continuando lutando pelos direitos que eles tinham, e em memória também do Severo, não desistiram de se silenciar, né? Isso também foi muito positivo, que também trouxe essa continuação para que as pessoas não desistissem, porque as pessoas simplesmente se silenciam por medo, se calam. E ele estava sendo julgado porque estava contrabandeando drogas, imagina, não era isso, né? Foi só forjado. E, infelizmente, é a realidade. Então, são questões, assim, super sérias que a gente realmente precisa refletir, e que a pessoa foi silenciada e até mesmo bateram lá o martelo por um ato que ele não tinha cometido, para simplesmente camuflar, né, o assassinato dele. E assim, eu imagino que nessas épocas, né, ou até mesmo hoje em dia, nessas fazendas, essas coisas também da reforma agrária, o povo resolve tudo na base do facão lá, e ninguém nem fica sabendo. Então, assim, como é que falava lá no Recife, a peixeira? Quem que falava peixeira? Mais para o Nordeste, né? Todo mundo fala peixeira. Em São Paulo a gente não fala, a gente já fala que E tem os coronéis, fogo. Né? São conhecidos os coronéis que mandavam tudo. Mandam ainda, né? Agora é a milícia. E é tudo na base da peixeira, né? Do facão. E agora a base de arma de fogo, né? Enfim. Assim, são pontos realmente que traz muitas reflexões, né? E eu realmente também, como a Márcia disse, eu fiquei também super feliz que a gente conseguiu ler o Torturado agora para encerrar nossas leituras aqui desse ano maravilhoso, né? Com muitas leituras boas que a gente teve, com vários temas diferentes para reflexão, ou para crescimento, ou para abrir a mente. A gente leu vários temas, foi bem diversificado, desde distopia, teve romance de formação, teve, assim, Carla Madeira para dar uma agitada e aquecer todo mundo aqui, teve Érico Veríssimo, assim, quando a gente faz uma retrospectiva, assim, esse ano foi, olha, eu só tenho a agradecer a vocês por estarmos aqui no nosso Clube do Livro e trocar essas experiências, porque realmente uma coisa é você ler um livro sozinho, e outra coisa é você ler e entender junto com todas as outras pessoas e trazer isso, né, em discussão. Porque um pontinho de cada uma que a gente junta aqui, que a gente semeia aqui, a gente sai daqui com várias novas reflexões, né, com vários novos desejos. E eu acho isso sensacional, porque se você lê sozinha seu livro aqui, trancada dentro de casa, você não tem essa oportunidade, né, essa oportunidade de trocar essas experiências. Então, eu também sou muito grata ao nosso Clube do Livro por vocês fazerem parte e por podermos aqui ler coisa boa e trocarmos essas experiências. Então, eu sou muito, muito grata, muito, muito feliz de estarmos aqui. Valéria? Eu vou chorar daqui a pouco. Oi, Neuza. Valéria, é claro, não dá para a gente explorar todo o livro, né? Mas tem a parte importante da faca escondida, né? Por que ela escondia a faca? O que tinha sido feito com a faca? Foi uma violência contra a filha dela, né? Ali mostra também a mulher que apanha, né? Que acredita num sonho, bota o homem na cama, né? E depois o homem quer abusar, né? E quer violentar. E a parte da faca a faca é um objeto muito importante na história, né? Sim, ela levanta uma outra história, né? Esse era o segredo da faca, né? Porque ela estava escondida. Era o segredo da faca, que logo no daí começo... que tudo decorre, né? Porque foi bem no começo mesmo que as meninas...
as próprias meninas, as crianças, não entendiam por que a Dona Ana chamava a Carmelita. Ninguém sabia qual era a verdadeira história por trás da filha da Carmelita que tinha ido embora. E a história da faca começou exatamente com a filha dela, com a Dona Ana. Ela roubou, né, a faca da casa da fazenda, lá de, como que chamava a outra fazenda? Caxangá. Caxangá. Ela roubou a faca. E uma coisa que ela disse lá, né, foi bem no final do livro, foi quando foi narrado, né, que ela roubou a faca da casa de fazenda, e ela disse que ela também se sentia roubada, porque o senhor da fazenda também roubava os alimentos que eles produziam. Então ela se sentiu também no direito de levar aquela faca. Mas olha a inocência e a honestidade da pessoa, né? Ela disse que ela queria pegar a faca porque ela queria vender para comprar roupas e sapatos para os filhos. E ela levou a faca. E por fim, ela se apegou tanto naquela faca, no brilho, num valor talvez sentimental com aquela faca. E daí foi depois que a gente entendeu a história, porque que tinha sumido a Carmelita, porque ela estava sendo abusada pelo terceiro marido de Dona Ana, que estava dentro da casa dela. Diz e aí, ali, com a faca, ela esquartejou o homem, né? E ainda encheu os bolsos de pedra e jogou no rio. É verdade. Mas ela, na página 239, ela diz: os machucados que a filha escondia como se estivesse boba de atenção, esbarrando em tudo. Tudo fazia sentido. Seu homem batia, maltratava, violava e ameaçava sua filha debaixo do seu próprio teto com sua concordância. Né? Gente, então, isso deve ser horrível, né? Você dela, imagina, né? o desespero, eu imagino. Quando eu li isso, Neuza, quando eu li isso, eu tento me colocar na posição isso acontece muito hoje de quem em dia. tem filhas, né? Eu tenho 2 meninos, eu não consigo imaginar, claro que pode acontecer com os meninos, algo horrível e cruel, mas essa violência que vem de séculos também, essa violência contra a mulher, isso também é um tema muito importante que a gente também tem que falar. Eu tenho, assim, pavor e eu não consigo nem pensar como vocês, mãe de meninas, conseguem processar isso, porque sempre tem aquele risco de acontecer, ou você, até mesmo mulheres, né, que colocam homens de um segundo casamento ou terceiro casamento dentro de casa. Eu imagino que aquele amor também pode gerar uma preocupação perante as próprias filhas, porque a gente não sabe, o ser humano pode ser um monstro, né? Pode acontecer. E foi o que aconteceu aqui. Imagina, debaixo do nariz dela, a filha ali sofrendo todas essas agressões e todos essa violência. E aí, eu imagino que eu faria a mesma coisa. Eu esquartejava, jogava um monte de barro e de terra em cima, e como ela fez, encheu os bolsos de pedra para os peixes comer lá debaixo do rio. Essa semana eu vi um filme, A Ferida, não sei se vocês viram, aborda esse tema, e tem mães que fecham os olhos e não veem, né? Fazem que não veem, né? É muito bom esse filme, A Ferida, é na Netflix, aborda esse tema aí. Não assistiu? É de africanos que moram nos Estados Unidos, mas aborda esse tema aí, muito, muito bom o filme. Nossa, eu estou tentando lembrar um livro aqui que a gente leu, não sei se nós lemos juntas ou se foi algum dos outros livros que eu li, que eu preciso agora atualizar minha lista, mas que trazia esse tema que a mãe era conivente com o pai abusando, eu não ouvia. Com o marido abusando da criança. Ai, não consigo lembrar. Se eu lembrar, eu escrevo para vocês depois o nome do livro. Infelizmente, assim, são temas importantes, né? Que a gente, quando a gente faz nessa obra, né? Quando a gente faz o roteiro e esses pontos importantes que o Itamar trouxe, que escreveu lindamente, porque a narrativa que ele também desenvolveu, né? Todo o contexto da história, todo esse pano de fundo que ele trouxe. É um livro lindo, e eu me lembro da primeira vez que eu li Torturado, o ano passado, eu sempre explicava para o Nu e para o Nicolas um pouco do livro, né? À noite, no jantar, a gente sempre senta e janta juntos. Eu sempre fui falando,
E os meus meninos, eles têm uma péssima mania, que aprenderam com o pai e com a Oma, de lamber a faca, assim, depois que passa o negócio no pão, sabe? Meu Deus, depois que eu li esse livro, eu contei para eles. Eu contei, olha aqui, sabe o que aconteceu nesse livro? As meninas estavam brincando com a faca e, ó, cortou a língua fora. E toda vez que agora eles põem a faca na boca, eu falo, ó, vai cair a língua. Pararam, né? Mas às vezes esquece e eles passam. E isso também é legal, porque eu sempre trago um pouco dos livros, das histórias e tento passar um pouquinho isso para eles também. Uma forma de compartilhar e também de despertar o interesse, né? Nas leituras. Ô, Fer, você tá muito quietinha aí. Me conta. Quer falar? É que eu estou prestando atenção no que vocês estão falando, porque eu acho muito interessante que toda vez vocês vão tão a fundo. Eu li muito mais como um livro de história, não me peguei nesses pontos assim tão a fundo de ficar refletindo a respeito, por exemplo, da escravidão, mas eu me peguei em outras coisas, na figura de linguagem do rio passando com as pedras quando a avó, ela joga a faca, outras coisas assim, li mesmo com distração. Acho que para mim fica a lição de que talvez para o ano novo, com os próximos encontros do Clube do Livro, para eu ler com outros olhares, para eu tentar ir a fundo nesse tipo de discussões que vocês trazem, porque para mim ler esse tipo de livro é uma distração, é uma leitura diferente do tipo de livro que eu sozinha escolheria, você sabe, Val? Mas então tenho que ir um passo a mais da próxima vez. Porque para mim ainda é meio abstrato tudo isso. Eu não me peguei nessas reflexões, não. Nada disso me tocou. Me toca, sim, a mulher apanhar, o cara beber e chegar em casa, tudo isso é óbvio, mas não a ponto de ficar fazendo correlatos com a história atual. Isso, para mim, é muito na linha de sempre tentar trazer para a realidade. E, para mim, o gostoso do livro é desligar a cabeça e aproveitar o momento como um momento de distração, sair da minha vida e ir para uma história, assim como se estivesse assistindo a um filme, uma coisa sem tentar achar temas, porque para mim o meu lado racional é a mesma coisa que a gente já discutiu em outras vezes. Por que que eu tenho que ficar pensando o que o autor quis dizer e ficar problematizando essa história? Para mim, isso é muito difícil. É uma reflexão minha e, para mim, é um livro de história, mas não consigo. Agradeço a contribuição de vocês e vou tentar ler com outros olhos das próximas vezes. Fer, muito bom que você colocou isso também, porque não se sinta como uma obrigação também de olhar com olhos críticos, porque como você disse, a gente também já vive numa vida tão atribulada, com tantas coisas, já lemos e absorvemos tanta coisa, tanta informação, e às vezes realmente um livro que a gente está ali relaxando é para se distrair mesmo, e não para te obrigar a ficcionar ali. É claro que tem pessoas, eu talvez olhe um pouco mais crítico, ou a própria Lígia, que faz resenhas e tem podcast de livros, ou a Neuza, que é formada em literatura, mas tá tudo bem. Então, continua lendo seus livros, se divertindo, se distraindo, sem gerar cobrança para você, porque eu tenho certeza que a partir do momento que você começar a se cobrar, você não vai mais participar do Clube do Livro. Então, não faça isso. Se divirta, leia, relaxa e venha ouvir os nossos comentários aqui, porque a gente está aqui exatamente para não para fechar os olhos e não absorver aquilo que o livro está nos fornecendo. Não é isso. Mas se tem outras pessoas que estão olhando criticamente, que a gente tem a oportunidade também de ouvir outras opiniões, as outras opiniões, faça isso. Leia, tenha seu prazer de ler o livro, mas não se obrigue a fazer algo a mais que, de repente, você nem se interessa por esses temas ou por aquele livro naquele momento. Então, que fique isso para todo mundo, para todas nós aqui. Às vezes a gente também não se encaixa com um livro, às vezes a gente também não se encaixa com a leitura.
e você vai largando para depois. Eu já tive livros também que eu já larguei e não voltei nas leituras, porque não é o momento também. Ou até mesmo você lê o livro 2 vezes e você não vê o fato ali implícito na sua frente. Já aconteceu comigo, tive boas surpresas de ouvir vocês falando e também aprender com vocês. Então, é um complemento, sabe? E o Clube do Livro está aqui para dar prazer, claro, gerar discussão, aprendermos, trocarmos experiências, mas não cria cobranças, porque daí com certeza vai desistir no meio do caminho. Então, não leve isso como uma crítica para você mesmo. Porque, às vezes, a gente se compara muito com os outros, né? A gente está lendo, está criticando. Pode, Neuza. Não, ela falou ali, como eu tenho muita vivência de aluno, né? Então, quando tem 320 alunos que tu atende por dia, e tu dá literatura, muitos vêm, até nós podemos ver como uma história. Isso que nós levantamos agora, quero dizer para a Fernanda, né? Não se constranja, porque isso aí também vem à tona quando a gente está em grupo de discussão. Porque se tu lê o livro sozinha, tu lê o livro como uma história. Aí quando tu conversa com outros, como nós colocamos aqui, outros que alertam para isso aí. Então, o importante é que leia o livro, entende? Se tu vai lendo, se tu tiver o prazer da leitura, eu acho assim isso o máximo, assim, sabe? Acho muito bom, acho que tem que continuar lendo. E aí, como tu tem capacidade de ver, tá num grupo bom, que nem o clube aqui, né, que eu acho maravilhoso, aí, então, isso aí, porque tu leste, isso aí te vem a tua realidade, entende? Então, a leitura por prazer é uma leitura muito válida, porque tu participando do grupo, tu só tem a ganhar, tu viu que o livro acrescentou, o livro abriu para aquilo, mas não é importante que tu veja todos os aspectos do livro. Entende? Eu acho muito importante ler por prazer. Acho maravilha. Continua. Isso mesmo, Neuza. Aqui a Bruna quer falar e a Márcia também. Eu não sei quem levantou a mão primeiro porque eu não vi. Vamos lá. A Márcia, Okay. Vai lá, Márcia. Eu achei legal a Fernanda levantar esse ponto, porque eu acho que eu sou um pouquinho o contrário dela. Eu já tendo a não prestar muita atenção no que eu deveria, a poesia, a forma como o escritor escreve, embalar nisso, eu fico mais presa mesmo na história. Esse foi o motivo, por eu não ter lido, acho que Toda Forma de Amor, alguma coisa assim, ou Toda Forma de Amar. Novas Formas de Amar. Novas Formas de Amar, porque eu sabia que são temas, né, difíceis, são temas atuais, mas ia me levar muito à reflexão e eu não queria entrar nesses temas agora. Eu queria ter uma leitura prazerosa. Aí eu fui para o Torturado. Comecei o Torturado antes da Natureza da Mordida, tanto que eu não participei da live da Mordida porque eu ainda estou lendo o livro. Então eu inverti a ordem, porque eu não quis pegar no livro escolhido agora, nesse momento. Porque eu achei que ele não ia me trazer né, só o prazer de ler e eu ser embalada na poesia. Eu ia ficar presa nas questões, eu ia ficar presa ali no conteúdo mesmo do livro, e eu não queria isso naquele momento. Mas a gente tem essa liberdade no grupo, e isso eu acho muito bacana. Né? E acho que não tem nada de errado, nada de mal você falar, eu não consegui prestar atenção nessas coisas, e não foi esse o propósito que você abriu o livro, e nem precisa ser quando você for ler o próximo. Então, fica à vontade, porque eu acho que se você puder contribuir com essa parte da poesia, de citar trechos das obras em que você achou legal, para mim vai ser ótimo, porque eu acabo passando batido assim nisso, né? Eu fico mais ligada mesmo na história e querendo refletir nisso, trazendo para o dia atual, para você ver como a gente é diferente, né? Então eu acho bacana no livro, no grupo, né? No clube, da gente poder ter essa troca de diferentes perspectivas mesmo. Pronto, acho que agora é a Bruna, né? Só para falar para a Bruna. Fernanda, para falar para a Fernanda que ela não está sozinha, porque eu também, muitas vezes, quando foi o Admirável Mundo Novo,
Falei, meu Deus, eu li achando que era uma história e cheguei aqui, tanta coisa profunda, o povo discutindo, eu fiquei assim. Mas eu acho que mesmo quando a gente lê por prazer e pela história, eu acho que acaba que algumas coisas ficam no nosso subconsciente, assim, principalmente temas assim como escravidão, ou na verdade a gente acaba criando uma empatia pelo leitor, uma empatia pela pessoa que está ali sendo, né, pelo leitor não, desculpa, pelo narrador ou pelos personagens. Eu acho que a gente leva isso para a vida em outros momentos, não tão estou analisando, estou vendo, estou, né? Eu até acho que eu cheguei a falar com a Valéria sobre um livro que chama Infidel, que é uma biografia Falou, de Bruna. uma... Pedi no Brasil e tá aqui para eu ler. Vou mostrar para vocês, meninas. Nossa, ele é maravilhoso. É uma biografia de uma mulher, de uma Infidel. somaliana, infidel, de uma somaliana que acabou, ela tem o status de refugiada, né? Acabou naturalizando na Holanda, virou parlamentarista, e aí, enfim, me fez pensar sobre várias coisas. Eu tenho certeza que Chama outras pessoas... Infiel. Infiel, a história de uma é porque eu li mulher que inglês. desafiou o Islã. Eu tô louca para ler, eu já tinha pedido, tá aqui para Nossa, eu esse ler. livro é incrível. Esse livro é um dos que eu mais senti falta de ter um grupo para conversar. Porque eu, que não penso nessas coisas, já pensei em tantas coisas. E aí, a partir disso, vendo muitas pessoas muçulmanas aqui, onde eu vivo, na região que eu vivo, tem muito turco, muito árabe. Acaba que mesmo você não analisando, não parando para analisar, fazer uma análise profunda, fica alguma coisa e você começa a ver o mundo de outro jeito. Mas eu sou total do que ler por prazer, sem ficar analisando tudo. Tá? Só para falar que você não está sozinha. Obrigada, Bruna. Aqui, gente, ó, fica uma dica para nossas leituras também do ano que vem. Aqui ele fala que Infiel mostra que uma mulher decidida pode mudar muito mais do que sua própria história. Este livro é mais do que uma autobiografia comum, descreve uma jornada intelectual incomparável, que parte dos costumes tribais de uma infância na Somália, passa pelo fundamentalismo severo da Arábia Saudita e desemboca no Ocidente contemporâneo. Muito legal. Desde que você me falou, Bruno, eu já tinha pedido, mas não consegui ler ainda. Põe o Tá na autor minha ali lista. para nós. Eu vou pôr, Neuza, eu faço uma Ayaan. foto lá, Ayaan Hirsi Ali. Foi lançado Hirsi pela Ali. Companhia das Letras. Eu vou fazer uma foto e mando no grupo. Assim, Pode Ótimo. falar, Mar. eu tenho Mais uma uma coisa. amiga, que ela nasceu na Eritreia. Eu a conheci aqui na Alemanha, no curso de idiomas. Ela nasceu na Eritreia e por conta da guerra, ela foi para a Arábia Saudita com os pais. E na Arábia Saudita ela morou 11 anos. Depois de 11 anos, eles migraram para a Austrália, porque na Arábia Saudita, se não for árabe, eles não dão cidadania, então a situação estava ficando apertada para eles. E eles foram para a Austrália. Na Austrália, ela cresceu, estudou, conheceu o marido dela, que estava fazendo intercâmbio da Alemanha na Austrália, em Melbourne, e ela depois, eles casaram lá e ela veio morar aqui. E ela hoje se engaja muito para as pessoas do país dela, né, e refugiados. Então, me lembrou a história demais dela, né, esse livro. Eu gostaria mesmo de ler. O que eu achei muito interessante é que eu sempre leio muitos livros para meio quebrar preconceito de algumas coisas. E eu nunca tive muito preconceito com slange, de forma geral. Mas esse livro me fez repensar muitas coisas, assim. E é claro que eu sei que tem, do mesmo jeito que vão pegar, sei lá, católicos, tem católicos muito... Eu conheço pessoas, assim, que têm 7 filhos porque não usam método contraceptivo, porque Deus não acredita em método contraceptivo. E eu acho que ela estava muito no mundo, assim, mas, assim, expande muito a cabeça. Esse livro é muito bom, mas acaba te fazendo olhar para o bem e para o mal com outros olhos. Mas eu gostei muito. Se tivesse um grupo para discutir ele, eu ia ficar, assim, muito feliz. Podemos ler no nosso Clube do Livro, gente. Pela indicação da Bruna, a gente também pode começar o nosso ano de 2022
também acho uma oportunidade muito válida para a gente ver também, não ficar só na literatura brasileira, mas para a gente também abrir um pouco a mente e conhecer um pouco, né, de outras culturas, de outros países. A gente variou bastante esse ano, podemos balancear, né, a literatura brasileira, mas eu também acho muito importante que a gente também olha outras culturas, outras histórias também, para nos enriquecer também, né, e mudar de opinião. Isso é o mais importante, porque a gente abre a cabeça, né? Ler transforma, e transforma sempre num lado bom da palavra, porque você lê aquilo e você traz boas reflexões, né? Para a sua vida, para o seu mundo que está ao redor, para a sua sociedade, então você acaba vendo com outros olhos. Obrigada, Bruna, pela indicação. A gente pode depois voltar a falar para as nossas próximas leituras um pouquinho mais para o final. A Má quer falar. Tá, bom, falando aí do Infiel, só para pegar o gancho, eu também foi um livro que eu gostei muito, então eu voto aí para estar como um dos pretendentes aí do Clube do Livro 2022. Agora, voltando para o Torturado, o que eu queria falar é que eu sou do time da Fernanda aí, e eu acho que, na verdade, não tem certo e errado, né? Eu acho que o livro é profundo da forma que ele toca você. Então, não tem assuntos mais profundos do que outro, assuntos mais profundos, assuntos mais importantes, né? Eu acho que uma pessoa vai dar foco para a questão da escravidão, uma pessoa vai dar foco para a questão, sei lá do quê. Eu, por exemplo, eu fui uma pessoa que eu dei foco muito para os personagens, para o desenvolvimento dos personagens, assim, eu achei muita coisa, assim, linda. Eu realmente foi um livro que eu fiquei super emocionada em vários sentidos, e nenhum nesses sentidos que foram falados, por exemplo, da escravidão. Eu vi aquilo como um fato, que a gente sabe que existe, mas não foi uma coisa que me tocou no livro. Né? O que me tocou realmente foi a composição dos personagens, a evolução dos personagens e, sabe, a superação, até a questão da religião mesmo, entra muito naquilo. Hoje a gente, né, tendo uma mente, sei lá, um pouco mais aberta, a gente vê muito como poderia ser melhor a vida de outra pessoa, mas às vezes a gente está mais incomodado do que aquela própria pessoa. Então, no meio daquilo tudo, eu acho que, mesmo a gente tendo certos incômodos, para aquelas pessoas ali, era a referência de vida que elas tinham, né? Então, sabe, talvez não seria a religião ali, por mais que a gente veja que, de repente, foi uma coisa que barrou, aquelas pessoas poderiam ser muito mais e viver muito mais do que elas estavam vivendo ali, mas naquele momento a religião para elas era o conforto que elas tinham, né? Então eu acho que a religião sempre vai ser boa. Se ela te faz bem, né? Não tem religião boa, não tem religião ruim. Eu acho que se a sua religião te faz melhor, tá bom, é aquela que você tem que seguir, né? Então no livro eu achei muito bonita essa questão todas dos rituais. Então assim, eu fiquei muito focada, acho que assim como a Fernanda, muito focada nos personagens, nas pessoas mesmo, na superação, a própria... Agora eu não lembro qual das duas perdeu a língua, a Belonísia, né? Falei que faz tempo que eu li, eu não lembro mais, acho que é a Belonísia, né, que perdeu a língua. Isso, eu achei muito eu achei muito interessante essa superação que ela teve, então eu também foquei, e para mim foi um livro super profundo também. Então acho que é isso, eu acho que cada um... Eu acho que o clube é importante por causa disso, né? Cada um foca num lado aí e a gente consegue fazer uma leitura legal aí de tudo, né? Sem ficar nenhuma ponta solta. Era Pena isso. a gente não tem mais... Pena a gente não ter mais tempo, né, para falar sobre a perda da língua, que é um fato importantíssimo ali. É uma sacada do Itamar, aquele botar essa... Uma falando pela outra, isso aí é uma coisa muito importante também, né? Uma irmã ser a voz da outra, isso é sensacional. Achei genial isso aí. Imaginou uma pessoa ser a tua voz? É incrível isso. E no fim das contas, né, quando a gente... Eu nem quero ser muito crítica aqui, porque somente olhando pelos pontos críticos, né? Realmente, Torturado, no ano passado, em setembro, quando eu li exatamente como vocês leram. Uma história linda, comovente, de mulheres fortes, de um povo que estava ali lutando.
foi uma leitura prazerosa e tão bem escrita, porque, assim, eu normalmente eu não gosto de falar mal de nenhum livro. Não julgando o livro, porque livro sempre é muito subjetivo, né? Uns gostam, outros não gostam. Às vezes, o escritor atinge um público que está passando por alguma coisa naquele momento e é o melhor livro da vida daquela pessoa. E eu não gosto realmente de ser injusta e julgar ou condenar algum livro. Por mais que eu não goste do livro, às vezes as pessoas me pedem a opinião, eu ressalto pontos positivos, pontos negativos do livro e só isso. Eu não falo nem que é bom e nem que é ruim. E na época que eu li o Torturado, eu fiquei realmente comovida e maravilhada com uma história tão linda, com a narrativa, com a força dos personagens, né? Com o poder dessas mulheres, com essas pessoas. E na época, né, antes de ganhar o Jabuti, antes de ganhar o Oceanos, eu vi que Torturado estava na lista e eu realmente achei que ia ganhar. Porque comparando com outros que também estavam na lista, fazia todo sentido que Torturado ia ganhar. Porque eu também li com esse olhar por prazer, do prazer mesmo da leitura, sabe? De sair da minha rotina, de sentar aqui e ler tranquilamente. E mereceu todos os prêmios. Claro que tem pontos importantes aqui, mas o mais importante também, e também tá tudo bem, é você tornar isso um prazer para você e não uma obrigação, né? Não uma cobrança. E vocês não se sintam cobradas ou não se sintam inferior ou mais ou menos. Ninguém é melhor do que ninguém aqui. A gente traz pontos exatamente para nos complementar, porque uma tem um olhar da poesia, a outra tem um olhar da literatura crítica, a outra tem um olhar mais do contemporâneo, de tudo que está acontecendo. E isso é maravilhoso, porque a gente vai juntando, né, os pontinhos, como a Má falou, não fica nenhuma ponta solta, a gente vai se complementando. Então, isso é muito, muito maravilhoso, porque eu tive, assim, eu ainda estou extasiada com a natureza da mordida, eu não vou dar spoiler, porque eu não conseguia nem dormir de noite, e eu não parava de falar que com o Dave, eu estava assistindo aquela gravação de novo, porque teve um fato do livro, assim, que para outras pessoas estava tudo muito claro. E como vocês falaram aqui, às vezes você tem um olhar para um fato e você nem se apega. O mundo pode estar desabando ali no livro, pode estar gritando para você, mas você não está atenta para aquilo, porque para você ali, naquele momento, não é aquilo que é importante. Então, isso também já aconteceu comigo e eu não sou melhor do que ninguém aqui. E eu acho maravilhoso que a gente troque essas ideias, porque eu saí assim, juro, extasiada domingo passado. Eu não conseguia acreditar naquele fato novo que estava sendo exposto ali para mim, do livro que eu não tinha visto. Eu tinha interpretado de uma outra forma, assim, que depois, né, no meu ponto de vista, não é que estava errado, mas eu analisei de uma outra forma. Então, essa troca, gente, olha, é o meu maior presente. É o meu presente de Natal, é o nosso Clube do Livro. A Fer quer falar? A Marisa também? Eu só queria agradecer as palavras de incentivo. É muito legal saber que dá para participar do clube com todas essas ideias, com essas diferenças, é muito legal. E aí, então, para fechar a minha contribuição de hoje, eu queria citar uma das partes que eu grifei, que eu achei bem legal, que para mim é importante. E que diz, bom, eu li no Kindle, então não sei que página é para vocês. Para mim era na 69. Se o ar não se movimenta, não tem vento. Se a gente não se movimenta, não tem vida. E isso, para mim, é tão assim, olhar para frente e buscar outras coisas, se movimentar. Eu gostei muito dessa passagem. Linda essa passagem. Linda. Eu também grifei, eu postei no Clube do Livro. E isso, para mim, me gravou de uma forma que a vida é movimento. A vida é movimento, gente. A gente tem que movimentar. A gente fica estagnado, às vezes, lamentando ou reclamando. Claro, a gente precisa de momentos de pausa, mas a vida é movimento. A gente está aqui para movimentar, para trabalhar, para evoluir. Isso é maravilhoso, assim. Essa passagem do livro eu grifei e também publiquei lá no Clube do Livro. Qual é a página, Valéria? Espera aí que eu vou procurar aqui.
no Eu tenho livro? tantos, já vou falar, eu tenho Eu tantos vou colocar grifos. essa frase na foto de hoje, então, depois, quando a gente tirar a Ah, foto. Fer, você faz a Ela foto, ficou. tá? Você é a parte técnica aqui que me dá apoio, porque eu não vou conseguir fazer foto. Não, na Eu- hora que a gente for tirar, aí todo mundo olha para a câmera e sorri. Você avisa quando você quiser. A gente pode fazer já. Depois a Má quer falar também, e eu vou procurar aqui a página do livro. O meu aqui é só para Ok. finalizar, uma frase que uma amiga sempre fala, que eu nem sei se é de autoria dela ou se realmente, né, de repente vocês já conhecem, é aquela que a gente não escolhe o livro, é o livro que escolhe a gente, né? Então, você tem que ler no momento mesmo, né? Às vezes já tiveram comigo já aconteceu várias vezes, de eu começar a ler um livro e aquela coisa não ir para frente. Eu paro sempre, eu nunca continuo um livro se eu não gosto. Antes eu continuava até que uma amiga falou, mas para que você está perdendo tempo, assim, lendo livro chato? Tem tanto livro legal. Então, hoje, assim, eu dou chance para 1, 2 capítulos mais. Se eu ver que não está indo, eu já paro e parto para outro. E às vezes eu vou ler, sei lá, meio ano, um ano depois, eu falo, nossa, que livro sensacional, aquele mesmo que eu detestei há um tempo atrás. Então, eu acho que realmente isso. Eu acho que o livro escolhe a gente, eu acho que a gente lê realmente com o nosso olhar de mundo, né, com as experiências que a gente tem de vida, e eu acho que a gente pega exatamente o que a gente tem que pegar de cada livro, né? Então, eu acho muito interessante isso. Não é a gente que escolhe o livro, é o livro que escolhe a gente. É só para finalizar. Obrigada, Má. Fer, quer fazer a foto? Eu procuro depois a página e mando para vocês, porque eu não estou achando aqui agora. Tem muita coisa. Vai pegar o seu Achei, ó. copo aí para brindar? Página 99, gente. O vento não sopra, ele é a própria viração. E tudo aquilo fazia sentido. Se o ar não se movimenta, não tem vento. E se a gente não se movimenta, não tem vida. Nossa, eu grifei de rosa e ainda de amarelo. E daí foi isso que me inspirou também a postar no Clube do Livro. Foi uma das frases, das mensagens que eu postei lá. E daí, voltando no meu áudio, Lígia, você não ouviu, eu vou te colocar depois no nosso grupo do WhatsApp, se você quiser, mas quando eu voltei do BrainPacks, eu estava muito inspirada, foi assim, um movimento maravilhoso lá, você também estava lá, e toda aquela energia boa, sabe, que gera motivação e inspiração também, principalmente. E eu gravei um áudio, assim, que eu queria compartilhar todo aquele sentimento bom que eu estava aqui para as meninas, para a gente realmente se motivar e se movimentar e tirar os projetos do papel, sabe? Se esforçar e correr atrás dos nossos sonhos e não ficar só reclamando e sendo passiva. Por mais difícil que seja, vamos nos movimentar, vamos estudar, vamos falar alemão, vamos trabalhar, vamos tirar aquele sonho do papel, porque nada nessa vida é impossível. Então, isso foi um dos áudios que eu gravei para as meninas, para tentar motivar e inspirar, porque o Clube do Livro é um sonho meu que está se realizando, e de estar aqui com vocês, compartilhando toda essa leitura. Até falei para as meninas, né? Eu tenho mais prazer de trazer livros aqui, de dar acesso a livro para todo mundo, do que eu não quero ganhar dinheiro com vendendo livro. Eu quero ter livro para ler, eu quero ter Clube do Livro para a gente discutir, eu quero, sabe, ter a opção da gente trocar essas ideias, indicar livro. E o Clube do Livro está aqui exatamente para dar essa oportunidade para todo mundo, para expor o seu sentimento, as suas ideias do livro. E tá tudo bem, não é certo e errado, não tem certo e errado aqui. A gente simplesmente troca as ideias e se complementa. Então vamos lá, brindar e agradecer. A hora da foto. Senão vou passar a noite inteira falando aqui e chorando. Um brinde ao nosso Clube do Livro, que dure muitos e muitos anos. Foi, Fer? Não, eu falei, o negócio apareceu mensagem. De novo, viva! De novo, xiii! Pronto, já te mando. Que lindo, muito, muito legal, gente. Estou muito feliz. Agora, um tema importante. Eu tinha pensado para a gente fazer uma pausa, né, para a gente até voltar com a nossa próxima leitura. Esse encontro de hoje do Torturado, né, é o nosso livro de novembro. Então, agora em dezembro não temos leitura do Clube do Livro.
Todo mundo está livre aí para ler o que quiser, e depois em janeiro todo mundo conta para a gente, então, o que está lendo, vamos trocando lá no grupo, fazendo indicações. E aí, eu tinha uma sugestão do primeiro livro para a gente ler. Eu tinha pensado para a gente voltar em fevereiro. Só que o que vai acontecer? Se a gente volta só em fevereiro, a gente vai ter o nosso primeiro encontro em março. Gente, é muito longe. Eu não vou conseguir ficar longe de vocês e a gente demorar tanto tempo. Então, essa minha ideia, ó, já foi por água abaixo. A gente vai voltar a ler em janeiro. E eu tenho uma sugestão para a gente ler, que vocês já devem imaginar, que foi o meu palpite do Jabuti. Eu queria ler O Avesso da Pele com vocês. Se todo mundo concordar, a gente pode começar com O Avesso da Pele em janeiro. É um livro curtinho, tem, quer ver, poucas páginas, deixa eu ver, 188 páginas. Então, é um livro, assim, tem temas, já vou logo avisando, tem temas que pode gerar, não vou dizer gatilhos, mas é um tema que vai trazer também a história do assassinato de um homem negro, que era um professor, e o filho vai sair em busca das memórias dos pais. E daí a gente olha não só pelo ruim da história, mas a gente olha pelo valor sentimental, pelo valor da família, pela história que ele sai buscando e resgatando o passado do pai e da mãe. Então, eu não sei se para vocês é um tema muito pesado, a gente tem que ser honesto, né? O Torturado é um romance muito com temas, como a gente já discutiu, de muito valor, que traz bastante provocação, mas foi leve. Talvez aqui O Avesso da Pele vai ser um pouquinho mais pesado por trazer esse sentimento todo do filho, né, que viu lá o pai sendo assassinado brutalmente, enfim. Mas, de qualquer forma, é uma sugestão. Se vocês não quiserem, eu tenho outras sugestões, como sempre, né? Tenho outras boas sugestões, e a gente faz uma votação para escolher o livro de janeiro, se vocês não quiserem ler esse. Não é nada de imposição, é só uma sugestão. Não sei o que vocês acham. Ou, se vocês quiserem alguma coisa muito mais leve, a gente pode começar lendo Véspera, da Carla Madeira, porque Véspera já está aí chegando e está fervendo. Eu não vou Talvez. conseguir a Carla Madeira aqui no Brasil, tá difícil conseguir. Não consegui nem a Mordida. Tá Não consegui, esgotado. Neuza. Pelo amor de Deus, eu tenho um livro aqui, eu vou ter que mandar para você aqui da Alemanha. Pelo amor de Deus, eu tenho a natureza Tá da mordida aqui. esgotado. Manda Pode para mim que eu acreditar. levo para São Paulo e mando no correio lá. A própria Carla falou. Eu vi Sim. Valéria ela comprou falando. todos para o Clube do Livro, por isso está faltando no Brasil. Eu peguei tudo lá. E ela disse que não vai volto. reeditar. Não vai ser Eu volto reeditado no- em 2 meses, não vai ser reeditado. Então, só Não para o ano que acredito, vem. Neuza. É verdade. Ela foi a segunda volto mais no- lida no Brasil. Caramba. A Carla Madeira. Eu volto Ó, no Véspera ser mais para frente, porque o meu Véspera Véspera eu eu não vou comprei enquanto eu conseguir. estava no Brasil e chegou um dia depois que eu vim embora. Então eu só consigo pegar o meu em fevereiro. então pode ser mais pra Véspera eu frente não o vou ter Véspera. também. Eu também Nossa, não vou ter em Neuza, eu vou mãos ter o que... Olha aqui, Neuza, eu vou ter que importar livro do Brasil Véspera. e depois mandar mandar para você, pra cá. porque você não tá chegando aí no Rio Grande do Sul, tá chegando mais rápido Mas aqui na Alemanha. sinal que estão lendo bastante, né? Isso é bom. Bom Pois sinal. eu tô Botou sendo tudo. eficiente lá com os meus filhos. Tô falando que eu sou boa em comprar Pois livro, eu não é. sou boa em vender, mas Tô eu sou boa em vendo. comprar. Em comprar, tô vendo. Olha aqui, eu também tenho outras sugestões, gente. Eu amo os livros da Chimamanda, eu sou apaixonada lá pela Nigéria, tem a Bushi Emecheta. Assim, Gente. olha, eu tenho tanta coisa boa aqui para indicar, assim, a gente pode fazer uma votação também e dou mais algumas opções. Seria que melhor vocês fazer acham? votação, colocar Eu tô as lendo esse questões aqui, e fazer ó. a votação. Eu vou começar esse aqui. Eu já li O outro. que é? Haruki? Murakami, eu já Isso. li dois dele. Eu tô lendo esse, A Minha Querida Sputnik, eu vou começar hoje. Esse eu não sei. tenho, Neuza. Gente, tem um Murakami. outro autor também que eu queria trazer para vocês. tenho a Ali já resenha falou desse no da livro Turquia. Murakami. Como que é o nome dele? Meu podcast. Como que é o nome dele que ganhou? Ele ganhou o Nobel de Literatura. Quer ver? Eu queria ler com vocês também. Aqui, ó. Orhan Pamuk. A Mulher Ruiva.
Orhan Pamuk, esse também é legal, é da Turquia. Ah, o Pamuk, eu já li Pamuk, é bom, ele Isso. escreve bem. Ai, gente, tem tanta Não é coisa boa pesada para a a gente ler. literatura dele. Ai, tem. Eu comecei Lígia, a Vamos fazer o ler. seguinte, eu vou fazer a votação comecei a essa ler. semana para a gente escolher os livros. Tá, pode ser. E aí a gente pode se organizar já e fazer a votação para janeiro, fevereiro e março, como a gente já tinha falado no encontro passado. Porque Isso. daí a gente Uhum. consegue já saber quais são os próximos leituras, a gente sabe as datas, e para vocês também, quem vai para o Brasil, quem não vai, já compra o livro lá, ou não compra, ou pede aqui, todo mundo fica organizado. Então, vamos fazer a votação essa semana para os próximos 3 livros, janeiro, fevereiro e março. Combinado? Daí todo mundo consegue opinar e votar. Ótimo. Certo? Acho que a gente pode encerrar, né? Ó, já 15 para as 10, foi um encontro maravilhoso. E eu queria agradecer, então. Obrigada a vocês, mais uma vez. Pena que eu não vi minha filha hoje. Ah, pois é, a Larissa me escreveu falando que não ia conseguir, que estava arrumando as malas, o marido vai viajar e ela não ia conseguir, vai viajar. talvez, não consegue. entrar. Uhum. Mas, enfim, Tá bom. eu estou super feliz e obrigada, né, vocês todas por participarem. Deixa eu ver aqui, acho que tem um chat aqui que alguém escreveu. Aqui a Bruna. Ah, o da véspera, Bruna, você estava falando? Eu gostaria de saber qual é o da Lígia ali, Ai, gente, eu estou usando o do celular, e aí a Fernanda me mandou uma mensagem no privado, basicamente eu acho que eu respondo para todo mundo. Eu não estou sabendo usar essa tecnologia aqui, mas só que ela sugeriu de trazer o livro para mim, eu falei que minha mãe está vindo em fevereiro, então vou segurar a ansiedade. Lígia, eu quero ouvir o teu spot do Murakami, me manda teu... Como é que aqui, eu te encontro? A Lígia tem o Minha Estante Colorida, é esse que está lá no Spotify. Depois eu vou incluir a Lígia aqui já no nosso grupo do WhatsApp. Lígia, aí você pode compartilhar também o seu... Chat. Eu coloquei no chat. Colocou? Tá. Porque eu já li 2 Murakami, agora estou no 3º, daí quero ver teu spot, ouvir teu spot. Minha Estante Colorida, tem no Spotify, Apple Podcasts, Tá. Minha Estante Colorida. Uhum. Sim, sua estante está linda, Lígia, depois você mostra a outra, que a gente quer ver também. Então, gente, vamos encerrar nossa reunião. Foi muito lindo hoje, engrandecedor, muitos pontos, muitas opiniões. Eu acho que encerramos o nosso ano com chave de ouro. E espero ouvir de vocês aí, então, em dezembro, quais são os seus próximos livros, suas próximas leituras. Ah, eu quero convidar vocês também no Instagram, acompanhem lá os 24 dias do Advento. Eu estou publicando todo dia um livro. Tem alguns que eu já li, tem alguns que já estão lá que eu quero ler agora em dezembro, também estou de férias, então vou aproveitar agora para relaxar e vou fazer também como a Fê, como vocês, vou ler relaxadamente, sem muitas obrigações, só curtindo e aproveitando o livro. Então, eu compartilho com vocês também. Os cartões de Natal, eu faço questão de enviar para vocês pelo correio, para vocês terem aqui a nossa árvore de Natal do Clube do Livro. E a gente vai se falando lá no nosso grupo do WhatsApp. Obrigada, meninas. Acho que foi Obrigada, demais gente. esse ano. Obrigada, Valéria. Obrigada, Márcia. Obrigada a todas vocês. Boa semana para todo mundo. Boa semana. Boa semana. Boa semana. Feliz Natal, né? A gente se fala lá no grupo ainda, mas vamos relaxar agora, vamos ler tranquilamente. Se cuidem muito. Muita saúde e a gente se vê de novo no nosso próximo encontro em fevereiro, né? Sim. Saúde e paz. Porque em janeiro eu vou estar em plena praia, daí é muito calor, né? Neuza, não faço inveja. Eu vou depois do Natal. Ai, curta eu também vou estar, Neuza, em plena neve branca aqui, vou estar nadando assim na neve, ó. Então, eu vou estar no sol, colorido. Então pensa na gente. Lembra da gente. Vai lá. No ano Tchau, novo, gente. vou pular as ondinhas e mandar bons fluidos para vocês. Obrigada desde já. Boas férias. Tchau, tchau. Obrigada. Um beijo, tchau gente. Tchau para vocês. Fiquem Boa bem. noite. Tchau, tchau. Boa noite.